Sucessão na linha dos colaterais. Os colaterais só vão herdar caso o falecido não tenha descendentes, não tenha ascendentes, não tenha cônjuge nem companheiro. Então, só serão chamados a herdar depois que nós investigarmos o restante da família desse falecido. Verificar que ele não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge nem companheiro, então nós vamos chamar a suceder os colaterais. A regra primeira é a mesma que nós já conhecemos. O grau mais próximo exclui o mais remoto. Essa é a primeira regra. E também cabe, na linha colateral, aquela exceção, salvo direito de representação. O grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação. Só que essa regra, que nós vamos aplicar aos colaterais, ela tem duas observações importantes. A primeira diz respeito à representação. Como nós já vimos, a representação na linha colateral só ocorre para representar irmão pré-morto do falecido. Irmão pré-morto do decujus. O único que pode ser representado na linha colateral é o irmão. Pré-morto ou indigno, mas o irmão, o único que poderá ser representado. E para que ele seja representado, ele tem que ter filhos. Não pode ser netos ou bisnetos, não podem ser outros descendentes. Tem que ser filhos. Então, é bem específica essa configuração sucessória. Eu vou atrás dos irmãos, se eu encontrar o irmão vivo, aceitante, eu vou verificar a situação dos demais irmãos. E se um deles for pré-morto ou indigno e tiver filhos, ele será representado. Se ele for pré-morto ou indigno, mas não tiver filhos, não poderá ser representado, certo? Se for renunciante também, vocês sabem que não existe representação de renunciante. Então, a primeira observação é lembrar que a representação na linha colateral só se dá em favor de irmãos pré-mortos ou indignos, irmãos do falecido pré-mortos ou indignos, que tenham filhos, certo? A segunda observação, que diz respeito à primeira regra, que diz os mais próximos excluem os mais remotos, é que na observação do grau de parentesco, no terceiro grau de parentesco colateral, nós encontramos dois tipos de parentes, os sobrinhos e os tios. Muito bem, embora os sobrinhos e os tios tenham o mesmo grau de parentesco, a lei prefere os sobrinhos, ou seja, entrega a herança para os sobrinhos e só vai entregar a herança para os tios caso os sobrinhos não existam. É simplesmente assim. Primeiro eu vou atrás dos irmãos do falecido. Se eu não encontrar nenhum irmão, eu vou atrás dos sobrinhos. Somente se eu não encontrar nenhum sobrinho é que eu vou atrás dos tios do falecido. Somente se eu não encontrar nenhum sobrinho é que eu vou atrás dos tios do falecido. E depois, se eu não encontrar tios, aí eu vou para os parentes colaterais de quarto grau, que são sobrinhos netos, tios avós e primos. No quarto grau, não há preferência entre eles. No quarto grau, os sobrinhos netos não têm preferência sobre tios avós e nem primos têm preferência sobre ninguém. Todos recebem juntos, todos os de quarto grau, recebem juntos na mesma porção, no mesmo valor, no mesmo quinhão hereditário. Simplesmente eu pego a herança, verifico todos os parentes que ele tem de quarto grau e divido uma cota igual para cada um deles. Como não há representação no quarto grau, então simplesmente eu vou dividir por cabeça, cada um dos parentes de quarto grau vai receber uma cota. Então, repetindo, o mais próximo exclui o mais remoto. Entretanto, o sobrinho, embora não seja mais próximo que o tio, já que do mesmo grau, ele, na verdade, exclui o tio. O tio só vai receber depois, se não existirem sobrinhos. Salvo o direito de representação. A única representação que existe na linha colateral é a representação do irmão pré-morto ou indigno do decujus que tenha filhos. Aí, então, ele poderá ser representado. Certo? Muito bem.
Acrescido a essa regra que nós já tínhamos, de certa maneira, conversado, e agora estamos apenas registrando, nós temos mais uma regra a ser aplicada na linha colateral. Na linha colateral, a lei diferencia os irmãos unilaterais dos irmãos bilaterais, ou germanos, se quiserem chamar também. Os bilaterais a gente denomina também germanos. A lei faz essa diferenciação. O que são irmãos unilaterais? São irmãos por parte só de pai ou por parte só de mãe, né? Chamados meio-irmãos também. Esses são os unilaterais. E os bilaterais ou germanos são os irmãos que têm o mesmo pai e a mesma mãe que você, certo? Então, a lei faz uma diferença e diz que na sucessão na linha colateral entre irmãos, os irmãos bilaterais vão receber o dobro do que vão receber os unilaterais. Então, disputando uma sucessão com irmãos do mesmo pai e da mesma mãe do falecido versus irmãos só do mesmo pai ou só da mesma mãe, você terá que fazer um cálculo para que os irmãos unilaterais recebam metade dos bilaterais, certo? Essa é a regra que existe. Então, são 3 regras que nós temos que lembrar na linha colateral. Essa que eu citei, que os irmãos bilaterais recebem o dobro dos unilaterais, que a representação na linha colateral só se dá para irmãos pré-mortos ou indignos que tenham filhos, e que, na concorrência entre tio e sobrinho do falecido, os sobrinhos terão preferência sobre os tios. Então, os sobrinhos vão receber a herança, excluindo os tios da sucessão. Dúvidas? Sem dúvidas até aqui, professor. Certo. Vamos, então, tentar exemplificar esses casos aqui, gente. Vamos verificar, então, a seguinte hipótese. Muito bem. O A é pré-morto, o B é pré-morto, o C é o autor da herança, o de cujos, que nós estamos trabalhando, o D é pré-morto, o E é pré-morto, o J é pré-morto e o F é renunciante. C possui um patrimônio avaliado em 800 mil. Como é que eu soluciono a sucessão de C? A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é verificar se ele tem descendentes. Ele não tem descendentes. Nós vamos verificar se ele tem ascendentes. Ele não tem ascendentes. Então, nós vamos atrás de cônjuge ou companheiro. Ele não tem cônjuge ou companheiro. Então, eu vou atrás dos colaterais.
Primeiro, começando pelos irmãos de segundo grau. Eu tenho um pré-morto, outro pré-morto, um renunciante e um vivo aqui, certo? Então, neste caso, a sucessão vai se dar na linha dos irmãos, porque eu tenho esse vivo aqui. Esse vivo aqui me permite fazer isso, certo? Aqui, a linha dos irmãos. Muito bem. Então, observem. Este pré-morto, ele poderá ser representado? Sim ou não? O senhor está falando do D? D. Sim, ele tem filhos. D poderá ser representado? Sim. Porque tem filhos. O E poderá ser representado? Acredito que não, porque o filho está morto. Exatamente. Então, como ele só tem neto, o K não tem como representar o E, porque a representação na linha colateral só se dá através de filhos. O F é renunciante, portanto, também não será representado. Então, nós temos a sucessão a ser resolvida em duas partes, certo? Uma parte para G e outra parte... Vai ser dividido entre H e I. Exatamente. Então, G vai receber metade de 800 por cabeça. H vai receber 1/4 de 800 por representação. E I vai receber 1/4 de 800 por representação. Entendido isso? Sim. Não sei se algum colega tiver condições de printar a tela para nós. Se puder, para colocar lá no chat, agradeço. Alguém conseguiu, não? Bom, vamos mudar exemplo aqui, ó. Vamos pensar esse mesmo exemplo acrescentando um tio para C, certo? Então, vamos supor aqui que nós temos um tio, M, que é irmão de A. Então, o N pré-morto, o O pré-morto, que são os avós de C, né? Temos que tirar os ascendentes, por isso que eu coloquei eles pré-mortos. Mas este aqui é o tio, ó. Certo? O M é tio, irmão de A. Então, mesmo ele sendo de terceiro grau também, porque existe o G determina que a sucessão se resolva na linha dos irmãos. E aí, logicamente, se resolvendo na linha dos irmãos, nós temos o segundo grau, certo? Aí, se nós matarmos o G aqui, então deixa eu matar o G. E se nós matarmos o G aqui? Então, vamos considerar o G pré-morto. Aí, eu não tenho ninguém na linha dos irmãos. Observem. O D é pré-morto, o E é pré-morto, o F é renunciante e o G é pré-morto. Então, eu não tenho mais ninguém na linha dos irmãos. Certo? Eu vou atrás dos sobrinhos do falecido. E os sobrinhos são de terceiro grau. Eu tenho H, o I, o J, que é pré-morto, e o L. E tem o tio, que é de terceiro grau também. Certo? O tio é terceiro grau, assim como os sobrinhos. É aqui que se aplica aquela regra. Os sobrinhos vão preferir ao tio. Então, o tio nada vai receber
e a sucessão vai se resolver na linha dos sobrinhos. Então, neste caso aqui, nós vamos ter a seguinte situação. Observe que agora os sobrinhos vão receber por cabeça, certo? Porque eles não estão representando ninguém. Então, o H vai receber 1/3 de 800, o I vai receber por cabeça, o I vai receber 1/3 de 800 por cabeça, o L vai receber 1/3 de 800 por cabeça. E o J não poderá ser representado, porque a representação é só de irmãos, e o tio, embora de terceiro grau, ele perde para os sobrinhos. Alguns autores chamam esse princípio do sangue mais novo, a ideia de repartir riquezas entre pessoas mais jovens, em tese, com a finalidade de distribuir e que a riqueza circule, né? Em tese seria isso. Então, basicamente, por isso que os tios estão fora, e no código anterior também era assim, os sobrinhos preferiam aos tios, certo? Então, esta é a solução com a existência de tio. Se puder printar, eu já mudo o exemplo aqui. Printei aqui. Obrigado. Então, esta é a situação com H, I e L, e J pré-morto e o tio vivo. Se eu matar o H, o I e o L, e deixar só o K, que é quarto grau, é sobrinho neto, né? Quarto grau. Então, o que vai acontecer? Aí sim o tio vai receber toda a herança. Neste caso, o tio vai receber toda a herança, certo? Então, nesta situação aqui, o M vai receber os 800. Tio, certo? Porque agora, então, depois dos sobrinhos, ele é o próximo da ordem de evocação hereditária. Compreendido, gente? E depois do tio, então aí sim, eu vou entregar a herança, se o tio não existisse, se estivesse pré-morto ou não existisse, eu entregaria a herança aos de quarto grau. E aí vocês imaginem uma hipótese que uma pessoa tenha primos, os chamados primos irmãos, né? Primos no sentido de filho do tio, né? Não aqueles primos genéricos que a gente chama, né? Mas colaterais de quarto grau, efetivamente. Primos, sobrinhos netos ou tios avós. Neste caso, eu vou pegar e vou repartir a herança entre todos, igualmente. Certo? Muito bem. Vamos para outro exemplo.
Muito bem. O caso agora é o seguinte. Nós temos um casal A e B, que tiveram 4 filhos, D, E, F, G, e outro casal B com C, que tiveram 4 filhos, H, I, J, K. A sucessão que nós estamos preocupados é a sucessão de D, certo? Então, o autor da sucessão é D. D possui um patrimônio avaliado em R$ 800 mil, certo? Vamos resolver a sucessão de D. Então, observem aqui. Esta é aquela regra que nós falamos antes. Nós temos E, F, G como irmãos bilaterais de D, certo? Irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, ou dos mesmos genitores. E temos H, I, J, K, que são irmãos de D por parte de B apenas, certo? Por parte de apenas um genitor. Então, nós temos 4 irmãos unilaterais e 3 irmãos bilaterais. O que diz a regra? A regra diz o seguinte: você tem que solucionar de tal maneira que os irmãos bilaterais recebam o dobro dos irmãos unilaterais. Então, como a gente soluciona isso? É muito fácil. A gente atribui aos bilaterais 2 cotas, certo? E aos unilaterais 1 cota, para que mantenha, então, a proporção dos bilaterais receberem o dobro. E depois a gente soma essas cotas aqui. O resultado dessa soma será o denominador da fração. Então, somem aqui comigo. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 cotas. Então, nós teremos 2 décimos, 2 décimos, ou 1/5, se quiserem, né? 2 décimos, 1 décimo, e 1 décimo. Certo? Então, aí, se a gente então atribuir aos irmãos bilaterais 2 cotas e aos unilaterais 1 cota e somarmos essas cotas, e esse resultado for o denominador da fração, nós solucionamos o problema, porque vamos manter sempre essa proporção de os irmãos bilaterais receberem o dobro dos unilaterais. Observem. Então, simplesmente E, F e G vão receber 2 décimos de 800, ou 1/5, como quiserem, certo? E H, cada um, né? I, J e K vão receber 1 décimo de 800. Compreendido isso, gente? Se puder printar a tela. Então, Printei. é fácil de resolver, né? Qualquer que seja o patrimônio, é só fazer essa regrinha assim, essa fórmula simples, e soluciona. Posso mudar de exemplo? Sim. Certo. Então, vamos lá. Agora nós vamos colocar aqui sobrinhos.
Muito bem. E vamos considerar que todos os irmãos são pré-mortos. Todos esses irmãos são pré-mortos. Certo? E somente o D só tem sobrinhos. Só que observem novamente, ele tem sobrinhos, filhos de irmãos bilaterais e sobrinhos, filhos de irmãos unilaterais. Conseguiram visualizar isso? Fácil, né? Então, eu não tenho irmãos vivos aceitantes, mas eu tenho sobrinhos, filhos de irmãos bilaterais e sobrinhos, filhos de irmãos unilaterais. Não é representação, porque eu não tenho nenhum irmão, então eu estou chamando a sucessão por cabeça os sobrinhos do falecido, por cabeça. Então, neste caso, é mantida aquela proporção relativa aos irmãos. Para sobrinhos, novamente, nós vamos manter aquela proporção que a gente calculou para os irmãos, certo? Então, os sobrinhos de irmãos bilaterais vão receber o dobro dos sobrinhos de irmãos unilaterais, certo? E aí aqui eu tenho novamente que fazer a soma. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 2 14avos. 2 14. 2 14, ou 1 sétimo, se quiserem. 2 14. E 1 14avos para cada sobrinho de irmão unilateral. Então, neste caso aqui, vai funcionar assim. L, M, N, O vão receber 2 14avos de 800, ou 1 sétimo. P, Q, R, S, T, U, vão receber cada um 14 de 800. Compreendido esse exemplo? Sim, professor. Sim. Tá. Muito bem. E agora vamos para o derradeiro exemplo, que é a seguinte situação. Então, irmãos bilaterais com unilaterais, eu faço a distinção entre eles. Sobrinhos de irmãos bilaterais com sobrinhos de irmãos unilaterais, eu faço a distinção entre eles. Um recebe o dobro. Entretanto, sobrinhos netos, eu já não faço mais isso. Vejam só, o L tem um filho 1, o M tem um filho 2, o O tem um filho 3, o P tem um filho 4, o R tem um filho 5, o T tem um filho 6 e o U tem um filho 7. E eu não tenho mais nenhum sobrinho vivo do falecido. Todos são pré-mortos. Agora eu estou resolvendo a sucessão na linha dos sobrinhos netos. Na linha dos sobrinhos netos, eu não faço mais a diferenciação entre sobrinhos netos, filhos de irmãos bilaterais, ou netos de irmãos bilaterais, ou netos de irmãos unilaterais. Eu não faço mais a distinção no 4º grau. No 2º grau eu faço, no 3º grau eu faço entre os sobrinhos, mas no 4º grau, sobrinhos netos, eu não faço essa distinção, certo? Então, neste caso aqui, dos sobrinhos netos, todos vão receber exatamente a mesma cota, certo? Então, olha só, os sobrinhos netos. O 1,
o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, todos eles vão receber, cada um sétimo de 800. Certo? Não existe mais a diferença entre sobrinhos netos de irmão unilateral ou de irmão bilateral. Então, eu faço a distinção no segundo grau, nos irmãos, eu faço a distinção nos sobrinhos, mas quando eu chego no quarto grau, o quarto grau, vocês observaram que não tem mais nenhuma regra das que se aplicam nos graus anteriores. Nem aquela que o sobrinho prefere ao tio, o sobrinho neto não prefere ao tio, e nem a regra de que irmãos bilaterais concorrendo com unilaterais receberão o dobro. No quarto grau, sempre todos os de quarto grau recebem a mesma cota, independentemente de qualquer outra situação. E não tem exceção. Os de quarto grau são de quarto grau e recebem sempre a mesma cota. E aqui eles poderiam estar concorrendo com tios-avós, poderiam estar concorrendo com primos, todos eles receberiam uma cota igual aos demais. Entendido isso? Dúvidas? Até aqui tranquilo, professor. Tá. Alguma outra dúvida, gente? Então, vamos dar uma revisada no Código Civil, certo? Vamos verificar aqui as regras e vamos ver as que nós vimos, as que não vimos e as que vamos ver, certo? Então, observe aqui, a partir de 1784, que nós temos o livro das sucessões. Então, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, certo? Aquela regra da Sayzin, né? Desde logo, né? Não há necessidade do inventário, não há necessidade de qualquer ato, mas desde logo a abertura da sucessão é sinônimo de morte, então, desde a abertura da sucessão, desde a morte, a herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido, isso é verdade, ou seja, o inventário se abre no último domicílio, mas também se pode abrir no lugar do falecimento ou no lugar de localização dos bens. A sucessão dar-se por lei ou por disposição de última vontade, quer dizer, a sucessão legítima por lei, né? Ou por última vontade, que é a sucessão testamentária. 1787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura. A abertura da sucessão, repito, é sinônimo de morte. Portanto, a sucessão se regula pela lei vigente ao tempo da morte, em decorrência justamente do princípio da Sayzin. É no dia da morte que nós verificamos quem é herdeiro e quanto cada um vai receber. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Isso é uma regra bastante óbvia, né? Se a pessoa não deixa testamento, a sucessão é legítima. E os bens que não estão no testamento vão se resolver pela sucessão legítima. E se o testamento for caduco ou nulo, então, novamente, a sucessão legítima sempre resolve o problema. Certo? O 1789, embora muito simples, é o mais importante. Diz o seguinte: havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Então, os necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Há uma discussão a respeito do companheiro, se ele seria ou não herdeiro necessário. Alguns consideram que sim, outros consideram que não, mas não há nenhuma manifestação do judiciário clara sobre esse assunto. Então, considerando os herdeiros necessários, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, havendo um desses, o testador só poderá dispor de 50% dos seus bens. Não existindo herdeiros necessários, ele poderá dispor de tudo. O artigo 1790, vocês desconsiderem, porque ele foi considerado inconstitucional nesses recursos extraordinários aqui do STF, porque ele tratava da sucessão do companheiro.
e ele determinava que a sucessão do companheiro seria diferente da sucessão do cônjuge. Na prática, na maior parte dos exemplos, o companheiro perdia herança comparando a situação com o cônjuge. Então, nesses recursos extraordinários, o 646 e 878, simplesmente eles consideraram o 1790 inconstitucional, fizeram desses recursos repercussão geral, aplicado a todos os casos em que a sucessão ainda não tivesse sido resolvida. Ou seja, naqueles processos, naqueles inventários, naquelas partilhas que já tinham sido finalizadas antes do julgamento desses recursos, não há mais como mudar. Mas para aquelas partilhas, inventários, que não tinha sido ainda decidido, ou seja, que não tinha ainda sentença de partilha ou não tinha sido assinada a escritura de partilha, para todos aqueles mesmo em andamento, esses recursos se aplicavam e, logicamente, garantia ao companheiro o mesmo tratamento. Recentemente, nós tivemos uma decisão importante. Tinha um caso de um processo que não tinha sido finalizado, mas já tinha uma decisão interlocutória excluindo o companheiro do inventário. Quer dizer, o juiz já tinha decidido que o companheiro não tinha direito, já tinha excluído esse companheiro por um despacho, mas não tinha sido finalizada a partilha ainda. E o STJ decidiu que, neste caso, mesmo com essa decisão interlocutória que já tinha transitado julgado, porque não tinha recurso, mas não tendo ainda a sentença de partilha, aplicava-se a regra da repercussão geral. E, portanto, voltou naquele processo a admitir o companheiro sobrevivente como herdeiro, porque a partilha não tinha sido finalizada. Essa é uma decisão recente, agora de 1 ou 2 semanas, que saiu do STJ. Então, 1790 vocês desconsiderem. Muito bem. A herança e sua administração. A herança difere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Até a partilha, o direito dos coherdeiros quanto à propriedade e posse será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: a herança é como se fosse uma pessoa jurídica. Por isso que a gente diz espólio de João da Silva, sucessão de João da Silva, certo? É uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, ela tem vários sócios, como se fossem sócios, que são os herdeiros, ou condôminos, que são os herdeiros. E nós, quando abrimos o inventário, ou mesmo de forma extrajudicial, nós nomeamos um inventariante, certo? Esse inventariante vai ser o representante desse ente coletivo chamado sucessão de João da Silva ou espólio de João da Silva, certo? Mas isso não quer dizer que os herdeiros não tenham direito sobre esses bens. Lógico que tem. Mesmo com inventariante ou sem inventariante, se houver uma invasão, por exemplo, de um bem do falecido, qualquer herdeiro poderá defender a posse dos bens da sucessão. E esse direito do herdeiro não está restrito ao percentual do seu quinhão. Enquanto não realizada a partilha, ele pode defender 100% da herança. Ele pode, de todas as formas, trabalhar com 100%, como se fosse um único bem. Por isso que se fala em indivisibilidade. O direito quanto à propriedade, o parágrafo único diz ali, o direito quanto à propriedade será indivisível. Então, não interessa se ele tem 10%, não quer dizer que ele vai defender apenas 10% da herança. Ele poderá defender e terá direito de defender tudo, absolutamente tudo, certo? O 1792 é aquele princípio da limitação da herança, que diz que os herdeiros, ou o herdeiro, não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. E isso quer dizer o quê? Princípio da limitação da herança. Nenhum herdeiro paga dívida do falecido com seu próprio bolso. Na pior das hipóteses, não recebe nada de herança, mas nunca vai tirar dinheiro do próprio bolso, certo? Então, se ele for executado, ele vai ter que comprovar que a herança que ele recebeu é 100 mil, portanto, ele só vai responder até 100 mil, certo? Ou através de inventário negativo, demonstrando que não houve recebimento de nenhuma herança. Tá bem?
tranquilamente. O 1793 diz o seguinte: o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o coerdeiro, poderá ser objeto de cessão por escritura pública. Nós também já vimos. É a cessão de direitos hereditários, certo? Então, sempre esse direito à sucessão pode ser objeto de cessão. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ao direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita pela cessão feita anteriormente. Lembram disso? Ou seja, se eu faço uma cessão dos meus direitos hereditários e depois ocorre algum acréscimo naquele meu quinhão anterior, esse acréscimo posterior à cessão não entra naquela cessão feita anteriormente. Então, se meu quinhão era 100 e eu cedi, gratuito ou onerosamente, tanto faz, eu cedi, e depois ocorre uma renúncia de outro herdeiro, e por conta dessa renúncia posterior, o meu quinhão acaba ficando com 150, então aquela cessão vale pelos 100 e não pelos 50 que foram acrescidos. Então, por isso que diz assim, os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou direito de acrescer, presume-se não abrangidos, certo? Então, não estão abrangidos pela cessão feita anteriormente. O parágrafo 2º diz o seguinte: é ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem de herança considerado singularmente. Aqui, o Código traz uma regra que é pouco entendida. Ela diz o seguinte, que eu não posso ceder direitos hereditários sobre a casa da rua tal. Eu não posso ceder direitos hereditários sobre o terreno tal. Eu não posso ceder direitos hereditários sobre o automóvel. Entendem? Eu não posso fazer uma cessão de direitos hereditários sobre um bem específico, porque eu não sei se esse bem vai sobreviver até a partilha, porque poderá ocorrer da existência de dívidas do falecido, e esse bem pode ser vendido, certo? Então, na verdade, eu não posso fazer uma cessão sobre bens, como se fazia antigamente. Eu tenho que fazer uma cessão sobre os meus direitos hereditários. Eu posso ceder 100% dos meus direitos hereditários, 50%, 20%, 10%, isso eu posso. Mas eu não posso dizer que estou cedendo sobre aquela casa, porque o cessionário, aquele que recebe a cessão, não tem certeza que vai receber aquela casa lá na partilha, porque a partilha não depende dessa cessão, depende da própria realização do inventário. E, portanto, na hora do inventário, poderá acontecer da necessidade dessa casa ser vendida. E aí, o que o cessionário vai receber se ele só comprou aquela casa? A casa vai ser vendida para pagar dívidas do falecido. Aí o cessionário não vai receber nada, porque ele não comprou direitos hereditários, ele comprou direito só sobre aquela casa. Então, esse sistema antigo, que se fazia uma cessão de direitos hereditários sobre um determinado bem, o Código de 2002, este Código atual, ele proibiu. Ele diz que é ineficaz a cessão sobre um bem considerado singularmente. Certo? E vamos lá. Parágrafo 3º. Ineficaz também é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário pendente à indivisibilidade. Certo? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: para vender qualquer bem componente do acervo hereditário antes da partilha, eu preciso de autorização do juiz. Qualquer bem que compõe o acervo hereditário, para ser vendido, eu preciso de autorização do juiz. Não tem outra alternativa, certo? E se eu preciso de autorização do juiz, significa que eu não posso fazer isso numa partilha extrajudicial. Na extrajudicial, eu não tenho como fazer isso, certo? Porque eu não tenho juiz e não tenho como pedir autorização prévia. Então, se eu precisar vender algum bem para pagar despesas da própria partilha, eu vou ter que fazer isso de modo judicial, certo? E aí, então, eu entro com uma ação de inventário, comprovo que o falecido não deixou nenhum dinheiro, apresento o rol de bens, apresento o rol de herdeiros, que são as primeiras declarações, informo ao juiz, né, todos os herdeiros serão citados, regularmente citados, todos vão comparecer no processo, ou serão citados para comparecer no processo, e depois disso, ok. Depois disso, eu posso, então, mostrar para o juiz que eu não tenho dinheiro, que eu preciso pagar
o imposto, eu preciso pagar as despesas, e aí peço ao juiz autorização para a venda de qualquer bem do acervo hereditário. O juiz autorizando, eu vendo esse dinheiro normalmente depositado em juízo, e depositado em juízo vai ser utilizado para pagamento das despesas, certo? O 1794, 95, ele trata da cessão onerosa. O coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro herdeiro a quiser tanto por tanto. Quando ele refere aqui tanto por tanto, ele deixa claro que nós estamos falando de uma cessão onerosa, de uma venda de direitos hereditários, e não da cessão gratuita. Na cessão gratuita não há nenhum tipo de preferência, mas apenas quando eu vou vender os meus direitos hereditários é que eu tenho que oferecer aos demais coherdeiros. Então, não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha se outro herdeiro a quiser tanto por tanto. Aí, o que eu faço? Eu não obedeço o 1794 e pego e vendo o meu direito hereditário para outra pessoa. Então, vem o 1795. O coherdeiro a quem não se der conhecimento da cessão, quer dizer, eu não dei direito de preferência, poderá, depositando o preço, haver para si a cota cedida a estranho. Estranho é o que não é herdeiro, né? Se o requerer até 180 dias após a transmissão. Bom, esse prazo de 180 dias após a transmissão é entendido quando ele tem ciência da transmissão, certo? Ou seja, quando aquela transmissão é apresentada dentro do processo. Porque imagine o seguinte, eu faço uma cessão de direitos hereditários hoje, onerosa, a um estranho, mas o inventário não está aberto. Aí o inventário é aberto daqui a 2 anos. Aí daqui a 2 anos o cessionário se apresenta lá. Se eu levar a interpretação literal, então ninguém mais poderá anular essa cessão onerosa, porque já se passaram 180 dias da transmissão. Não é assim que funciona. A interpretação correta diz o seguinte: quando aquele cessionário estranho, que ninguém sabia que o herdeiro vendeu para ele, se apresentar no inventário com o documento de cessão, a partir dali, quem não sabia dessa cessão poderá depositar o preço e haver para si a cessão, anulando a cessão feita a estranho. Certo? E o parágrafo único diz o seguinte: sendo vários os coherdeiros a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido, na proporção das respectivas cotas hereditárias. Então, aqui, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: aí o sujeito vai lá, o estranho, aquele que comprou o direito hereditário e que ninguém sabia, se apresenta no inventário, certo? Só que, quando ele se apresenta no inventário, vários têm interesse em comprar. Não apenas um, mas vários têm interesse em comprar. Vários herdeiros dizem que querem comprar aquela cota hereditária vendida. Então, neste caso, todos poderão comprar, certo? Na proporção das respectivas cotas hereditárias originárias. Então, quem receber por cabeça poderá comprar a mesma quantia, quem receber por representação poderá comprar também a cota correspondente à representação, certo? Então, vamos supor que dois herdeiros queiram comprar. Se os dois são por cabeça, a cota deles é igual, portanto, eles têm direito de comprar a mesma parte, 50% cada um. Agora, vamos supor que 2 queiram comprar e tem mais 2 lá que são sobrinhos de um irmão pré-morto. Vamos supor, certo? Então, esses sobrinhos, eles têm direito de comprar também, mas na proporção das suas cotas. Portanto, poderão comprar metade, na proporção metade dos que receberem por cabeça. Alguma dúvida até aqui, gente? Não, professor. Da minha parte, não. Por enquanto, tudo certo, professor. Certo. O 1796 e o 1797, na verdade, foram alterados pelo CPC ou estão lá repetidos, de certa maneira, no CPC, certo?
Aqui, esse prazo de 30 dias a contar estar inventário do patrimônio perante o juiz competente. Isso aqui está tratado lá no CPC no prazo de 2 meses e não mais 30 dias. O compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente, aqui também está tratado lá no CPC de maneira mais clara. E aqui nós entramos na vocação hereditária, certo? Legitimam-se a suceder pessoas nascidas ou já concebidas, foi o que nós vimos nas disposições gerais da ordem de vocação hereditária, né? Que a pessoa tinha que estar viva ou estar em gestação para ser legitimado a suceder. E na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder os filhos ainda não concebidos, e aqui então é na sucessão testamentária, que nós vamos ver depois, mas também nós tratamos nessa oportunidade, falando que uma das exceções eram os embriões excedentários, e neste caso, somente através de testamento, certo? E aqui também o 1800 trata das regras para a sucessão testamentária, que são os bens deixados em favor da prole eventual, certo? Tudo isso aqui trata da sucessão testamentária. O 1801 também trata da sucessão testamentária, quem não pode ser nomeado herdeiro nem legatário. O 1802 trata da sucessão testamentária, certo? E aqui vamos ao 1804. Eu digo trata da sucessão testamentária porque nós vamos ver na segunda parte do semestre, né? Aceitação e renúncia da herança. Aceita a herança, torna-se definitiva sua transmissão, desde a abertura da sucessão. Novamente, o princípio da Saisin, certo? Quer dizer, sempre é considerado desde a abertura da sucessão. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia. Quer dizer, a renúncia também retroage à data da abertura da sucessão. Não é que ele receba pela Saisin e depois renuncie. Não. No momento que ele renuncia, é como se ele nunca tivesse recebido desde a morte do outro, certo? A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita, quando tácita, há de resultar tão somente dos atos próprios da qualidade de herdeiro. Isso é muito simples. O 1805 diz que a aceitação tácita decorre do próprio interesse do herdeiro. Mas o parágrafo 1º diz o seguinte, que não significa aceitação os atos oficiosos, como funeral ou meramente conservatórios da administração. Quer dizer, só porque eu vou enterrar o meu ascendente não quer dizer que eu estou aceitando necessariamente a herança dele. Mas a aceitação tácita não tem nenhuma preocupação, certo? A aceitação expressa que poderá ocorrer ou não, mas a renúncia expressa é que deve ocorrer sempre, certo? Parágrafo 2º. Não importa igualmente a aceitação, a cessão gratuita, pura e simples da herança aos demais coherdeiros. Quer dizer, isso nós vimos também. Sempre que eu faço uma cessão sem impor nenhum tipo de condição, sem impor nenhum tipo de restrição, em favor de todos os demais coherdeiros, isso não é cessão, isso é renúncia, certo? Então, não importa igualmente a aceitação, a cessão gratuita, pura e simples da herança a todos os demais coherdeiros. Então, não é entendido como aceitação da herança para ceder, mas renúncia da herança. Quer dizer, se eu faço uma cessão a todos, eu não estou aceitando para ceder. Não ocorre 2 fatos geradores ou 2 transmissões de propriedade. Na verdade, eu estou renunciando se eu fizer isso em favor de todos os demais e não impor nenhum tipo de restrição ou condição. Vamos lá. Renúncia. Aí, 1806 é claro sobre isso. A renúncia da herança deve constar expressamente. Não existe renúncia tácita, certo? Só existe renúncia expressa. O 1807 diz: o interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não herança poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não mais de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita. O que quer dizer isso? Isso é uma regra, primeiro, que não se aplica exatamente como está aqui. A seguinte regra está no 1807. Eu posso, a qualquer momento,
Em qualquer fase processual, não nesses 20 dias aqui, não somente nesses 20 dias, certo? Em qualquer fase processual, eu posso pedir ao juiz que intime qualquer herdeiro para dizer se aceita ou não a herança. Só isso, certo? Se ele disser que aceita, ótimo. Se ele disser que renuncia, ótimo também. Eu só preciso saber qual a vontade daquele herdeiro. E para isso eu posso pedir, sim, uma intimação desse herdeiro pelo juízo para que ele se manifeste, certo? E o 1808 nós também já vimos, não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. O herdeiro, a quem se testar legados, pode aceitá-lo renunciando à herança ou aceitando repudiá-los, quer dizer, essa é aquela regra que nós também já vimos, ou seja, se eu sou na mesma sucessão herdeiro e legatário, eu posso aceitar a herança e renunciar ao legado, certo? Eu posso aceitar a herança legítima e renunciar à herança testamentária. Então, eu verifico a minha condição para cada um desses personagens, certo? É o que diz o parágrafo 2º. O herdeiro chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, aqui está a questão, ó, títulos sucessórios é herdeiro legítimo, herdeiro testamentário ou legatário. Então, o herdeiro chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão sob títulos sucessórios diversos pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. Então, ele pode aceitar um e renunciar ao outro. Ele só não pode aceitar cada um deles em parte sob condição ou a termo. Certo? O 1809, uma regra que nós não vimos, mas ela diz o seguinte: falecendo o herdeiro antes de declarar-se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, certo? Quer dizer, é bastante fácil de entender isso, né? Vamos supor que meu pai seja herdeiro do meu avô, então estou tratando da sucessão do meu avô. Meu avô já faleceu, meu pai vai aceitar ou não essa herança. Só que meu pai silencia. E ele, nesse meio caminho, antes de terminar o inventário, ele vem a falecer. Aí o direito de aceitar ou renunciar passa aos representantes ou aos sucessores dele, né? Então os sucessores vão dizer para se aceitam ou não aceitam a herança, certo? O parágrafo único diz o seguinte: os chamados à sucessão do herdeiro falecido, antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Quer dizer, para que eu possa me manifestar em nome do meu pai, eu tenho que primeiro aceitar a herança do meu pai. Eu não posso me manifestar na herança do meu avô em nome do meu pai se eu sou renunciante à herança do meu pai, certo? Se eu sou renunciante à herança do meu pai, eu não sou herdeiro do meu pai. Então, eu não posso me manifestar na sucessão do avô, certo? É basicamente isso que ele quer dizer. Não sei se ficou alguma dúvida até aqui. Não, professor, de minha parte, tranquilo. Tá. Aí vem as regras relativas ao que nós vimos, só que como previsto aqui no Código. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe. E sendo ele o único desta, devolve-se aos da subsequente. É aquilo que eu estava tentando dizer para vocês, ou seja, se eu tenho 3 irmãos, certo? E um deles é renunciante, então, logicamente, os outros 2 irmãos vão receber toda a herança. Isso que quer dizer a primeira parte. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce aos dos outros da mesma classe. Então, se eu tenho 3 irmãos, melhor, se eu tenho 3 filhos, né? 3 filhos do falecido, e um deles renuncia, os outros 2 filhos do falecido vão receber a totalidade da herança, certo? Agora, se ele é o único filho, bom, aí são os netos. Então, aquilo que nós estamos diferenciando, quando eu não tenho mais ninguém, nenhum filho vivo aceitante, eu passo para a classe seguinte, eu passo para os netos, certo? Então, se eu tenho todos os filhos do falecido são pré-mortos ou renunciantes ou indignos, eu não tenho nenhum filho vivo aceitante, então eu vou buscar os netos por cabeça, não por representação,
E aí que entra aquela confusão que a gente tenta esclarecer. Ou seja, se eu tenho um renunciante na classe dos filhos, mas eu não tenho nenhum filho vivo, então aquela renúncia torna-se irrelevante, porque mesmo os filhos daquele renunciante vão receber herança, não por representação de renunciante que não existe, mas por direito próprio, porque eles são netos do falecido. Lembram-se dessas diferenças que nós vimos, gente? Olá. Sim, professor. Tá. 1811. Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Perfeito. Se, porém, ele for o único da sua classe, o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio e por cabeça. Os filhos de quem? Os filhos dos renunciantes. Então, eu tenho uma sucessão onde eu tenho 3 filhos do falecido, os 3 não vão receber, ou porque são pré-mortos, ou porque são indignos, ou porque são renunciantes. E aí, então, vou chamar os netos do falecido e eles vão receber por cabeça, certo? Por isso que não há aquela preocupação de dizer que estaria recebendo um filho de renunciante. Não, ele não está recebendo porque é filho do renunciante. Ele está recebendo porque ele é neto do autor da herança. O 1812 diz o seguinte: são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança, e isso vale para a renúncia e para a aceitação expressa. Não vale para a aceitação tácita. Os atos irrevogáveis são de aceitação expressa ou de renúncia, que é sempre expressa. Mas atos de aceitação tácita não são irrevogáveis, certo? Eu posso me ingressar no inventário, me manifestar no inventário, mostrar aparentemente interesse e lá no meio, ou já quase no final do inventário, apresentar minha renúncia à herança. Nenhum problema quanto a isso. Certo? 1813. Aqui é a fraude contra credores. Quando o herdeiro, então, a dívida é do herdeiro, aqui no 1813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias e, pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente. Quer dizer, depois da renúncia, mesmo assim, se sobrar algum dinheiro, não vai para o renunciante, certo? Porque o renunciante renunciou. Então, se ele renunciou para fraudar os seus credores, tudo bem. Os credores se habilitam, recebem o quinhão por ele, e se sobrar alguma coisa do quinhão, não vai para o renunciante, porque o renunciante renunciou e não tem como voltar. Certo? O 1814 trata da indignidade, que nós também já vimos, né? Autores, coautores ou partícipes de homicídio ou tentativa, acusação caluniosa, crime contra a honra, ou por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem de dispor livremente de seus bens. A exclusão será declarada em sentença, o direito de demandar extingue-se em 4 anos, o Ministério Público tem legitimidade, tudo isso aqui nós já vimos, inclusive fizemos a leitura do Código Civil na oportunidade, certo? São pessoais os efeitos da exclusão, os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse, portanto, o indigno ele é representado, certo? O excluído não terá direito ao usufruto e administração dos bens sucessores que houver herança, quer dizer, se ele é considerado indigno e os bens ficam para os filhos dele, e os filhos dele forem menores, ele não terá direito de usufruto sobre esses bens dos filhos, certo? São válidas as alienações onerosas a terceiro de boa-fé, nenhuma novidade sobre isso. O excluído da sucessão é obrigado a restituir frutos e rendimentos, então ele tem que se ele já recebeu o bem, eventualmente, ele tem que restituir o bem, restituir frutos e rendimentos. Se ele tinha posse dos bens apenas, de qualquer maneira, os frutos e rendimentos ele terá que restituir, certo? Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro auto autêntico,
que é isso aqui? É o perdão que nós vimos, né? O perdão do indigno. O indigno, ele será excluído de herança, mas se o ofendido, isso é muito claro, quer dizer, a única pessoa que pode perdoar, o ofendido pode reabilitá-lo através de perdão. Aqui fala em testamento, outro ato autêntico. Resumindo, qualquer ato autêntico pode ser utilizado para o perdão, certo? Não havendo perdão, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa, pode suceder no limite da disposição testamentária. Lembra dessa regra? Essa regra diz o seguinte: quando eu faço um testamento em favor daquele que tentou me matar, eu sei que foi ele que tentou me matar, mas eu faço um testamento mesmo assim, isso não impede a declaração de indignidade, porque não é perdão, mas ele vai receber aquela porção deixada em testamento, certo? Ele vai receber, é como se fosse uma ideia de que ele quer deixar alguma coisa, pelo menos. A herança jacente é a nossa próxima matéria para verificar, né? A petição de herança também está lá no CPC, e aqui nós entramos na sucessão legítima na ordem de evocação hereditária. Aqui diz o seguinte, vamos revisar. A sucessão legítima difere-se na ordem seguinte: descendentes em concorrência com o cônjuge, sempre, né, regra geral, exceção, regime da comunhão universal, separação obrigatória, ou na comunhão parcial, não houver bens exclusivos do falecido. Certo? Então, sempre vai concorrer, salvo se essas três hipóteses. Comunhão parcial, existindo bens exclusivos, vai receber somente sobre os bens exclusivos. Inciso segundo, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Vejam, aqui não tem mais nenhuma condição relativa ao regime de bens. A sucessão legítima difere-se na ordem seguinte, aos descendentes em concorrência com o cônjuge. Então, não tem mais nenhum tipo de condição que tem lá na concorrência com os descendentes. Depois, ao cônjuge sobrevivente, e aqui vocês acrescentem cônjuge ou companheiro, né? Aqui também, no inciso segundo e no inciso primeiro, vocês têm que acrescentar, por conta desses recursos extraordinários, a ideia de que tanto faz cônjuge como companheiro, a regra é a mesma. E, por fim, aos colaterais. E aí vem outras regrinhas aqui, todas elas nós já vimos, nós só estamos revisando a legislação. 1830. Somente reconhecido o direito sucessório ao cônjuge se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente. Aqui, vejam, eles falam em separado judicialmente e não falam em divorciado. Por quê? Por uma questão óbvia. Porque o divorciado deixa de ser cônjuge e o separado judicialmente não deixa. A separação judicial, ela não põe fim ao casamento, mas põe fim à sociedade conjugal. É uma diferenciação muito ridícula feita na época lá da aprovação da lei do divórcio, ou seja, lá em 77, quando introduziram a lei do divórcio, o sistema do divórcio no Brasil, simplesmente quiseram manter a separação judicial. E, ao manter a separação judicial, tiveram que estabelecer diferenças entre separação judicial e divórcio para fazer sentido o monstro que estavam criando na oportunidade, certo? E por isso que criaram essa ideia de que a separação judicial não põe fim ao casamento. E o divórcio, sim. Por isso que fala aqui em cônjuge separado judicialmente. Na verdade, separado judicialmente ou divorciado já não é mais cônjuge, já não terá mais direito hereditário, certo? Rigorosamente é cônjuge o separado judicialmente, mas não terá direito hereditário igual. E aí diz o seguinte: nem separado de fato há mais de 2 anos, salvo prova neste caso, qual caso? Separado de fato há mais de 2 anos, de que essa convivência se tornar impossível sem culpa do sobrevivente. Quer dizer, qualquer que seja o prazo da separação de fato, se o sobrevivente demonstrar que aquela separação de fato não se deu por culpa dele, então ele terá direito hereditário. Cônjuge separado de fato terá direito hereditário. Companheiro separado de fato não terá direito hereditário, porque a separação de fato para a união estável equivale à dissolução da união estável.
Essa é a diferença fundamental. Enquanto que uma separação de fato não resulta nenhum grande efeito ao casamento, a não ser a suspensão do regime de bens, a separação de fato na união estável resulta, na verdade, na sua dissolução. Por isso, aqui sim, você tem que entender apenas como cônjuge separado de fato e não como companheiro. Certo? O 1831 fala do direito real de habitação, ou seja, aquele direito do viúvo ou viúva de continuar morando na casa do casal, né? Diz o seguinte: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Certo? Então, imóvel destinado à residência, sendo o único. Havendo vários imóveis possíveis de residência, então se tenta atribuir ao cônjuge ou companheiro o direito hereditário ou de meação sobre um bem que sirva para a sua residência, de tal modo que não prejudique os demais. Mas se for apenas um imóvel para residência, mesmo que esse imóvel tenha que ser dividido entre os filhos, o cônjuge ou companheiro sobrevivente terá o direito de ficar ali morando até o resto da vida, sem pagar nada aos herdeiros, certo? Sem pagar absolutamente nada aos herdeiros. Professor, muito bem. Nesse caso, o processo de inventário fica aberto? Quando a pessoa fica habitando nesse imóvel da família? Não. Na partilha, sai lá no documento formal de partilha, sai justamente o direito real de habitação do cônjuge ou companheiro sobre o imóvel da rua tal, número tal, certo? Aí esse formal de partilha você leva a registro no registro de imóveis e lá na matrícula do imóvel vai ficar constando que existe o direito real de fulana de tal ou de fulano de tal sobre aquele bem, direito real de habitação sobre aquele bem, certo? Então o inventário não precisa ficar aberto, porque esse documento que garante o direito real de habitação vai ser averbado no registro de imóveis. Portanto, ficará ali público para quem quiser examinar. Só que os herdeiros não podem fazer nada com essa herança daí. Tu tens razão, né? Porque quem vai querer comprar um imóvel se tem um direito real de habitação? Mas não que não possam vender. Né? Tu tem razão na prática, mas teoricamente qualquer dos herdeiros poderá vender a sua parte. Eu já vi acontecer isso, mas entre os próprios herdeiros, entendeste? Ou seja, ficou lá a viúva do pai dos herdeiros, ficou lá morando no imóvel, certo? E eram 4 irmãos. E esses irmãos, então, não, lógico, ninguém ia querer comprar aquele imóvel ali, porque a viúva tinha direito de ficar morando lá quando quisesse. Mas um dos irmãos resolveu comprar a parte dos demais. E comprou, certo? Tinha interesse, porque ele sabia que um dia aquela senhora ia falecer e aí ele ia ficar com 100% do imóvel para ele. Né? Então, pode acontecer, sim. O direito real de habitação não impede a alienação. Mas qualquer que seja a alienação realizada, como o direito real de habitação é um direito sobre a coisa, né? Então sempre vai ser garantido àquele que detém esse direito a continuidade da moradia no local. Entendi, obrigada. E, professor, Pois nesse caso, essa pessoa que possui esse direito de habitação, ela poderia renunciar a esse direito para facilitar uma eventual venda? Pode. Como no caso, por exemplo, de uma doação em usufruto, que a usufrutuária, a possibilidade de se vender o imóvel, renuncia a esse direito de usufruto para facilitar a venda. Pode. Basta ter capacidade que esse direito é disponível, certo? Ela poderá não querer exercer lá no inventário já, certo? Não querer o registro do direito real de habitação já no inventário, ou mesmo registrado no inventário, depois renunciar, como você disse. Perfeito. Ok. Obrigado. Muito bem. Em concorrência com os descendentes, o 1832, em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual aos dos que sucederem por cabeça.
não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Nós já vimos isso também, é a garantia de 1/4 quando também for ascendente dos herdeiros, dos descendentes que são os herdeiros, certo? Então, nenhum problema quanto a isso, nós já tínhamos, inclusive, já lido esse artigo. 1833, entre os descendentes, os em grau mais próximo excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Essa frase eu já disse 39 vezes, né? É a frase que a gente sempre tem que lembrar na hora de resolver a sucessão. O grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Lógico, nenhuma dúvida disso. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça. E os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Isso aqui é a teoria do que nós vimos 200 vezes também, né? Ou seja, os filhos, lógico, os filhos não podem ser representantes de ninguém, portanto, eles somente podem suceder por cabeça. Agora, os netos, eles podem suceder por cabeça, se não houver filhos, ou por estirpe ou representação, se houver filhos vivos aceitantes, então eles estarão representando eventual ascendente deles que foi considerado indigno ou que já está pré-morto, certo? Então, a representação de estirpe ou por representação ocorre sempre que a sucessão se resolver numa linha anterior. Se a sucessão está sendo resolvida na linha dos filhos, os netos que eventualmente participem sempre participarão por estirpe ou por representação. Agora, se eu não tenho filhos, eu vou aos netos. E os netos, que se acham todos no mesmo grau, observe o que quer dizer a lei aqui, ó, se achem ou não no mesmo grau. Se estão todos no mesmo grau, se são todos os herdeiros, são netos, não tem nenhum filho herdeiro, todos os herdeiros são netos, então eles estão, na verdade, recebendo por cabeça. Certo? Na falta dos descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em cônjuge, em concorrência com cônjuge ou companheiro sobrevivente. Então, acrescentem companheiro aqui, certo? Na falta dos descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com cônjuge ou companheiro sobrevivente. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Quer dizer, quando eu estou falando na primeira parte da regra, o mais próximo exclui o mais remoto, não faz diferença se eu tenho avós paternos e bisavós maternos. Se eu tenho avós paternos e bisavós maternos, somente vão herdar os avós paternos, certo? Porque na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Agora, havendo igualdade de graus e diversidade de linhas, que é o parágrafo 2º, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Lógico que aqui as expressões do código referem-se a paterna e materna, mas hoje essas expressões podem ser facilmente substituídas por 2 linhas paternas ou 2 linhas maternas, como vocês quiserem. Certo? Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á metade desta se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. Vejam aqui como que diz a lei e que nós falamos de várias outras formas diversas desta, né? Se ele estiver concorrendo com os 2 genitores, é 1/3. Caber-lhe-á metade se houver um só genitor ou se maior for aquele grau, certo? Qualquer que for o grau maior, logicamente ele vai receber metade da herança. Compreenderam, gente? Aqui, a regra que nós falamos está escrita de uma maneira completamente diferente, né? Mas olha aqui, ó, concorrendo com ascendente em primeiro grau. Quem são ascendentes em primeiro grau? São os genitores, né? Ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Então, concorrendo com os genitores, 1/3 da herança para o cônjuge ou companheiro. Caber-lhe a metade se houver um só ascendente,
Quer dizer, se houver só um genitor, ou se maior for aquele grau, ou seja, se houver ascendente de segundo grau, avós, terceiro grau, bisavós e assim por diante, certo? Eu resumi isso aqui de outra forma, né? Porque está complicado essa redação, não acharam? Mas basicamente é isso. Concorrendo como os genitores, 1/3. Em outra hipótese, metade para o cônjuge ou companheiro. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Novamente, acrescentem aqui. Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, tenham sempre esses cuidados, nas condições estabelecidas no 1830, né, que são somente reconhecido direito sucessório ao cônjuge se não estavam separados judicialmente, papapá. Então, se não houver cônjuge ou companheiro, serão chamados a suceder os colaterais até 4º grau. E aqui inicia a aula de hoje que nós vimos, né? Os colaterais. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Não é aos descendentes dos irmãos, mas aos filhos de irmãos, certo? Nós vimos essa aqui claramente também, né? Nos colaterais, mais próximo exclui o mais remoto, salvo representação do filho do irmão. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar, né? Que é a regra que nós acabamos de ver. Os irmãos bilaterais e unilaterais, cada um destes, os unilaterais, herdará metade do que cada um daqueles, os bilaterais, herdar. Não concorrendo à herança irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Essa regra eu não vi em nenhum exemplo, mas, na verdade, é muito simples, né? Se eu não tenho diferença entre os irmãos, todos eles vão receber a mesma parte, né? A mesma cota. Ninguém vai receber menos que ninguém, né? Se o falecido deixou somente irmãos por parte de pai, todos os irmãos dele unilaterais vão receber a mesma cota, certo? Não existindo irmão bilateral, não tem diferença. Às vezes é tão óbvio que é difícil explicar, né? Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e não os havendo os tios. Aqui é o artigo que determina justamente o direito de preferência dos sobrinhos sobre os tios. Porque diz o seguinte, na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, os filhos dos irmãos, portanto, os sobrinhos do falecido. E não os havendo, quer dizer, somente se não existirem filhos de irmãos é que vão herdar os tios. Por isso que os tios são preteridos, certo? Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos, herdarão por cabeça. É aquela mesma situação, né? O falecido não tem irmãos vivos, só tem sobrinhos vivos e, portanto, os sobrinhos vão herdar por cabeça. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, é a hipótese de sobrinhos, né? Cada um desses herdará metade do que herdar cada um daqueles. É a mesma regra que nós vimos nos exemplos feitos recentemente, que dizem que os sobrinhos, filhos de irmãos bilaterais, recebem o dobro dos sobrinhos, filhos de irmãos unilaterais. Mas isso aqui só vale para os sobrinhos, certo? Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos irmãos unilaterais, herdarão por igual. É a mesma regra aqui, né? Se eu tiver só um tipo de sobrinho, logicamente que não haverá diferenciação dele com ninguém, portanto, ele vai herdar a mesma coisa. Certo? O 1844 é a herança jacente, são essas regras aqui da herança jacente, certo? Dizendo que se não tiver ninguém, vai para o Estado. Aqui trata dos herdeiros necessários, e vejam só que são herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e o cônjuge, certo? Não inclui colateral. Melhor, desculpe. Não, verdade, não inclui colateral, mas também não inclui companheiro. Observaram? Não inclui.
E aqueles recursos extraordinários não tratam desse assunto. Tratam da sucessão legítima e não tratam da sucessão testamentária. Por isso, a dúvida na doutrina a respeito do assunto, se o companheiro seria ou não herdeiro necessário. Repito, não existe ainda decisão no judiciário para que a gente possa chegar a uma conclusão. Então, tanto faz, uma ou outra tese possui fundamentação jurídica. Certo? Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança. Quer dizer, se eu tenho herdeiros necessários, eu posso dispor em testamento de, no máximo, metade da herança. Portanto, no mínimo, metade da herança ficará com os necessários. Certo? Aqui diz, calcula-se a legítima, que nós vamos ainda completar essa regra aqui, mas calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, batidas as dívidas, despesas de funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Nós não vimos colação, vamos ver depois. Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade. Isso aqui também nós vamos ver na sucessão testamentária. Parágrafo 1º, vamos ver na sucessão testamentária. Também sucessão testamentária, tudo isso aqui, todos esses outros artigos. Isso. Direito de representação. Nós já vimos também. Dar-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes falecidos a sucederem todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. O direito de representação dá-se na linha descendente, mas nunca na ascendente. Na linha transversal ou colateral, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos do irmão. Vejam que, novamente, por 2 vezes, a lei fala em filhos de irmão. Portanto, não dá para interpretar como descendentes dos irmãos, mas filhos de irmãos. Certo? Quando com irmãos deste concorrerem. E vejam que na linha descendente, ele fala, o direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se vivo fosse. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. Aqui é o inverso daquela situação anterior, certo? Eu posso, por exemplo, quando morre vamos supor que morre o meu avô. Seria esse o caso? Seria a situação em que eu posso, no caso, o meu pai é pré-morto, certo? O meu pai é pré-morto e morre o meu avô. E aí eu digo que não quero a sucessão do meu avô. Não quero representar meu pai, certo? Renuncio à herança do meu pai em relação ao meu avô. Aí, eventualmente, depois morre a minha avó. E aí eu posso receber a herança, posso representar o meu pai na sucessão da minha avó. Então, eu posso não querer representar na sucessão do meu avô, mas posso querer representar em outra sucessão que aquela mesma pessoa viesse a participar. No caso, na sucessão da minha avó, por exemplo. Não sei se ficou claro essa ideia. E depois nós vamos para a sucessão testamentária, que não cabe agora ao exame.